começaram a seguir. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele pregando para aquele povo e dizendo: ei, tem que permanecer na minha presença, tem que permanecer nos meus caminhos. E ele pregando a sua palavra e dizendo: ei, eu sou a luz, eu sou o caminho e a salvação da vida eterna. E aquele que anda na luz, ele não vai mais andar em treva. Porque o capítulo 8, verso 32, ele vai dizer: esta palavra vos que eu tenho pregado, esta palavra que eu tenho vos falado, ela tem o poder de libertar as vossas almas. Ela tem o poder de libertar, aleluia, você que está sendo escravizado, você que vive na escuridão. Jesus está dizendo que esta palavra que está sendo anunciada, esta palavra que está sendo pregada, ela tem o poder de te purificar, ela tem o poder de te restaurar, ela tem o poder de te dar vida e vida com abundância. Aí o versículo 32, meus irmãos, vai dizer: conhecereis a verdade, porque se tu conheceres a verdade, se tu tem um encontro com a verdade, ele está dizendo, se tu tiver um encontro com a verdade, que é a palavra é Jesus, esta é a verdade. Se você conhecer essa verdade, essa própria verdade que é a palavra, essa própria verdade que é Jesus, ela vai te libertar, ela vai te arrancar do cativeiro, ela vai te arrancar das trevas, aleluia. Aí ele estava pregando para o povo que tinha tomado posse desta palavra, irmão. Porque quando nós tomamos posse da palavra de Deus, a palavra penetra no coração, a palavra faz a obra, a palavra de Deus, ela faz o mover, e o mover que ela faz é a transformação, aleluia. Aí ele, nesse texto, ele vai dizer, irmão, que no livro de João, capítulo 8, verso 12, todo aquele que me segue, ele anda na luz. Todo aquele que me segue, ele não anda mais nas trevas, porque aquele que anda na luz é uma nova criatura. E nessa tarde ele está te convidando para que você venha andar na luz, para que você venha andar nos seus caminhos e sair do pecado, irmão, e sair, aleluia, do caminho das trevas, porque Ele é a luz, é a solução para a tua vida. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que todo aquele que anda na luz, ele não anda mais em trevas. E a partir do momento que você aceita Jesus, o mundo não tem mais domínio sobre a tua vida. O diabo não tem mais domínio sobre a tua vida. Porque a partir do momento que tu entrega a tua vida para Jesus, tu vai começar a andar na luz e não vai mais andar nas trevas. E a Bíblia diz, aleluia, ele está pregando para os judeus. E a Bíblia diz que no capítulo 34, dizendo: ei,
Todo aquele que permanece no pecado, todo aquele que permanece pecando, ele é escravo do pecado, ele é escravo deste mundo. A verdade não está sobre a vida dele, porque ele é escravo do pecado. E ele está pregando, irmão, ele está falando da sua palavra, porque esta palavra aqui, irmão, ela tem o poder de mudar a tua vida. Esta palavra aqui, ela tem o poder de restaurar a tua vida. Esta palavra aqui, ela tem o poder de mudar a tua situação. Esta palavra aqui, ela tem o poder, irmão. Esta palavra é poderosa. Rabacumanaya, repeteço de comeneia, ricalabachai. E o Senhor está falando nessa tarde, aleluia. Saia do pecado, larga o pecado, venha para os caminhos do Senhor. Ele está falando nessa tarde, aleluia. Saia da escuridão, sai deste mundo pecaminoso, abandona, enquanto Ele está dando oportunidade, enquanto Ele ainda está dando oportunidade para você se arrepender, para você, aleluia, vir para os caminhos do Senhor. E Ele está dizendo, aleluia, não permaneça no pecado, não permaneça nas trevas, venha para os caminhos do Senhor. Ele está chamando nessa tarde, porque todo aquele que anda na luz, ele não anda mais em trevas. Aí o versículo 35 diz que o filho, ele permanece dentro da casa, mas o escravo, irmão, ele não permanece dentro da casa. Por quê? Porque o escravo, tudo que tu vai fazer para ele, ele vai achar ruim. Nada para ele está bom. É como um empregado, aleluia. E um filho não, irmão. Um filho é diferente, porque o filho, a Bíblia diz que ele vai permanecer dentro da casa, mas o escravo, esse não permanece. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E o Senhor está falando nessa tarde: seja filho, mas não seja mais escravo do mundo. Porque o mundo, irmão, ele coloca cargas pesadas, jugos pesados, aleluia. Mas Jesus nessa tarde, meu jovem, Ele está te falando: ei, a carga que eu tenho para ti é leve, é suave, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Ele está chamando todo, Ele está chamando você para andar na luz. Ele está chamando você para andar nos caminhos de Deus. Ele está chamando você para vir para a presença dEle. Abandona as drogas, abandona, meu jovem, abandona nessa tarde. Saia deste caminho de morte e venha para os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor, aleluia, é reto e bondoso. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo
capítulo 13, o verso 4. Jesus está preparando a ceia. E a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos. E ele começa a lavar os seus pés de um por um. Eu imagino, meus irmãos, Tiago, Jesus lavando os pés de Tiago. Eu imagino, meus irmãos, Jesus lavando os pés de João. Eu imagino, meus irmãos, Jesus lavando os pés de Judas, lavando os pés de Mateus, lavando os pés de Bartolomeu, lavando os pés, aleluia, de cada um deles. Mas tinha um ali que ele não estava satisfeito. Tinha um ali que estava vendo este ato de humilhação. Era um ato de amor que Jesus estava ensinando. Porque naquele tempo, irmão, dentro da cidade de Jerusalém, do povo de judeu, aleluia, quando alguém dentro da casa abria a porta para alguém, para um convidado entrar, ele deixava o mordomo sempre com a vasilha toalha para lavar os pés daquele que entrar dentro da casa. Porque a lavagem aos pés era a purificação do corpo, era a purificação, arrancando, lavando, tirando toda a imundícia do corpo, aleluia. E Jesus estava, aleluia, ensinando ao povo, aleluia, ensinando aos seus discípulos o gesto de humilhação. Aí ele diz: ei, eu podia muito ser servido, porque eu não vim para servir, mas sim, eu não vim para ser servido, para ser servido, eu vim para servir. Ele podia muito bem, aleluia, ser servido, porque ele é o Senhor dos Reis da Glória. E ali ele estava mostrando para os discípulos o ato de humilhação, aleluia. Quando alguém chegava dentro da casa, o mordomo ficava na porta, com um lado a sua toalha e do outro lado da mão uma vasilha com água, e lavava os pés do convidado. E assim, irmão, era um ato de purificação, era um ato, aleluia, de humilhação, aleluia. E o Senhor está falando nessa tarde: se humilha na presença de Deus, se humilha perante a presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então ali, meus irmãos, os pés dos discípulos estão sendo lavados por Jesus. E a Bíblia diz que agora vai se manifestar um que não estava gostando daquele ato, não estava gostando, aleluia, do que estava acontecendo. E o seu nome é por nome de Pedro, porque Jesus estava lavando os pés. E era Jesus que precisava que os discípulos lavassem os seus pés. Por quê? Porque ele é o rei, irmão, porque ele é o Salvador, porque ele é o Cordeiro, porque é ele que dá a vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas Jesus estava mostrando, aleluia, o ato de amor, o ato de humilhação, o ato de purificação, aleluia.
Agora aquele que não estava gostando, vai chegar a sua vez, e o seu nome é Pedro. A Bíblia diz que Jesus vai lavar os pés de Pedro, mas Pedro vai dizer: Senhor, não lavarás os meus pés, não lavarás os pés a mim. Jesus repreende Pedro dizendo: Pedro, 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 porque se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Se tu não deixar eu lavar teus pés, Pedro, tu não terá parte no reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus responde ainda para ele: o que eu estou fazendo, Pedro, tu não compreende, tu não compreende ainda, mas tu vai compreender depois. E Jesus estava dizendo: tu vai compreender, Pedro, esse ato de amor, este ato de humilhação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus estava falando: tu vai compreender, Pedro, este ato de purificação. Mas Jesus falando para Pedro: é necessário lavar teus pés, Pedro, porque se tu não deixar lavar e os teus pés não for lavado, tu não terá parte comigo no reino de Deus. E Pedro olhando e dizendo: eu não quero ficar do lado de fora, eu não quero ficar do lado de fora do reino de Deus. Lava, Senhor, mas não lava só as mãos, não lava só os pés, não lava só a cabeça, não. Lava tudo, da cabeça até os pés. Lava tudo, Senhor, porque eu quero ter parte contigo no reino de Deus. Lava tudo, Senhor, porque eu quero ter meu galardão no céu. Lava tudo, Senhor, porque eu quero minha casa no céu. Lava tudo, Senhor, porque eu quero reinar contigo no céu. Sentando na mesa, comer daquele banquete que já está preparado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Lava tudo, Senhor, porque eu quero ter parte contigo no reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus responde para Pedro: Pedro, é necessário lavar só os pés, porque tudo já está limpo. O Senhor está falando nesta tarde. Ele quer te lavar, meu jovem. Ele quer te purificar, meu jovem. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele quer te fazer uma nova criatura. Ele quer te fazer, aleluia, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele quer te lavar, aleluia, te arrancar das trevas, aleluia. Talvez você que está ouvindo esta palavra se encontra nas drogas, se encontra na prostituição, se encontra na mentira. Ele está dizendo nessa tarde: eu quero purificar, meu jovem. Deixa eu te lavar, deixa eu mudar a tua história. Não permaneça nas trevas. Saia deste caminho de morte. O Senhor está falando nessa tarde: abandona o pecado, abandona e venha para os caminhos do Senhor. Ele tem água para purificar a tua vida. Ele tem água para purificar teu coração nessa tarde. Ele tem água para purificar, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Está escrito no livro de João,
capítulo 4, quando Jesus estava diante daquela mulher samaritana. Se tu soubesse o dom de Deus, tu me pediria água e eu te daria a água da vida, porque a água que eu tenho para te dar, e essa jorrará dentro de ti como a fonte da vida eterna. É esta água, meu jovem, que Ele quer te lavar, aleluia. A mesma água que foi lavado, aleluia, os discípulos foi lavado por Jesus. O discípulo foi purificado por Jesus. Os discípulos foram guardados por Jesus. Ele quer fazer o mesmo nessa tarde na tua vida, aleluia. Ele quer te purificar, Ele quer te lavar, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele está dando oportunidade. Ele está te chamando ao arrependimento nessa tarde. Jesus está pregando para o judeu. Estava falando para o judeu permanecer. Estava falando para o judeu que esta palavra, ela liberta. Jesus estava falando para o judeu que era para ser filho e não mais permanecer no pecado. Jesus estava pregando para o judeu que todo aquele que anda na luz, ele não anda mais em treva. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo está falando com você. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, meu jovem, para que você venha ter um encontro com Ele, para que você, aleluia, venha sair desse caminho que você anda. Jesus, Ele vê os teus passos. Jesus, Ele está vendo o que está acontecendo neste momento, aleluia. Não adianta se esconder do Senhor. Não adianta se esconder dos olhos de Deus. Ele está vendo você aí. Ele está te contemplando, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Ele está falando pela sua palavra. Tem que ter arrependimento, meu jovem. Tem que ter arrependimento. Te arrepende. Abandona, irmão, essa vida que você está levando, vivendo no pecado, vivendo distante de Deus, vivendo, aleluia. Só você sabe, irmão, a vida que você está vivendo, vivendo nas trevas, longe da presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Ele está longe daqueles que vivem praticando pecado. Ele está longe daqueles que permanecem pecando. Ele está longe daqueles que permanecem, aleluia, longe da sua palavra. Ele está longe dessas pessoas, irmão, que não querem nada com Ele, porque a Bíblia Sagrada diz, Isaías capítulo 59 e o verso 1 e 2 e 3, que as mãos do Senhor, ela não está encolhida, meu jovem, para te salvar. As mãos do Senhor, meu jovem, ela não está encolhida para te ajudar nessa tarde.
Mas basta você tomar uma atitude. Basta você tomar, aleluia, uma posição e levantar a tua mão e dizer: eu te aceito, Jesus Cristo, como meu único Salvador, porque o meu Redentor vive. Quem vive é Cristo na minha vida. E a partir de hoje eu quero viver com Cristo. Basta você tomar uma posição e aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. As mãos dele estão erguidas, as mãos dele estão levantadas para te ajudar. E aí o capítulo 2 diz que os seus ouvidos não estão tampados, os seus ouvidos não está gravado, para que possa escutar o teu grito de socorro. Grita nessa tarde, mas grita para ele, para Jesus de Nazareno. Fala para ele nessa tarde: Senhor, me tira desta vida de escravidão, me tira desta vida aonde eu estou vivendo como mendigo, vivendo nas drogas, vivendo distante da minha família. Me arranca, Senhor, deste caminho de morte. Clama a ele nessa tarde, meu jovem, e ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te fortalecer. Ele está aqui para te salvar. Mas tem algo, irmão, nesse texto que me chama a atenção, e eu tenho que falar para você. Há uma separação entre Deus e o homem. É os vossos pecados, é as vossas iniquidades. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, que eu estou pregando para você abandonar essa prática, abandonar este pecado e vir para os caminhos do Senhor. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ah, missionário é só um cigarrinho. Ah, missionário é só um baseado. Ah, missionário é só um copo de cerveja. E o Senhor está falando nessa tarde: ei, não seja escravo de Satanás, não seja escravo do diabo. Saia deste caminho de morte e venha para os caminhos de Deus. Ele está chamando. Jesus está convidando você. Está convidando você ao arrependimento. Está convidando você, aleluia. Porque nessa tarde Jesus marcou encontro. Jesus marcou encontro contigo.